Olá, noivinhos! Aqui estamos nós, dia C, dia do casamento. Tantos conselhos para dar. E a pessoa ideal? Pois, porque quem é que vos pode dar conselhos de uma forma específica? Fazem a pergunta, tem uma resposta. Uma wedding planner. Hoje temos aqui a W Glow. E a Sónia, que tem uma experiência que nem eu própria já imaginava, Sónia, que há tanto andasse nesta vida de dar conselhos aos noivinhos para o dia do casamento, o dia especial. Neste dia feliz, porque é mesmo feliz. Exatamente. E para recordar toda a vida, não é? Como é que começou essa vontade? Porque o wedding planner não é uma coisa que, eu quando crescer quero ser wedding planner. Sim, exatamente. Ou seja, surgiu da necessidade. A W Glow já fazia parte de toda a decoração e a entrega do buquê. E é quando entregávamos... Com as flores, portanto, exatamente, exatamente. Acabávamos por chegar à casa da noiva e ainda não estava vestida, ainda não tinha os acessórios e acabávamos por ser nós, sem experiência, a ajudar. E é então aí que vimos que era necessário uma formação mais específica nessa área. Assim, e fez essa formação? Sim, exatamente. Cá em Portugal. Sim. Que é bom começar a ver em Portugal este género de formação. E depois, entretanto, a entrada na igreja, nós íamos pôr a decoração e mais uma vez pediam-nos ajuda. Mas estamos a falar de quê? Da etiqueta, onde sentar as pessoas, essas coisas todas? Sim, exatamente. Tudo isso conta, não é? Tudo isso conta. Ou seja... E as pessoas não sabem, só se casaram uma vez, provavelmente. Exatamente. Ou então não se casaram, vão se casar. E os pais já se casaram há muito tempo, não têm experiência Sim, estava a pensar nos pais, na verdade. Da organização de um casamento. Então o que nós fazemos é tudo isso, ou seja, dos fornecedores que já escolheram para o casamento, nós organizamos todo o dia, até ao corte do bolo e até ao lançamento do buquê. Mas na verdade são conselhos conselhos, porque eu estou a dizer conselhos e a separar porque sempre são conselhos. Mas o que eu dizer são sugestões ou se os noivos têm questões que vocês vão respondendo e resolvendo? Têm questões, exatamente. Têm questões que nós vamos respondendo e nós próprios levantamos questões para os fazer pensar. Porque lá está, porque nunca casaram, vão ao casamento uns amigos, mas passa-lhes despercebido muitos dos vão à festa, não é a mesma coisa que prepará-la, não é? Claro, exatamente, vão se divertir. A não ser os casamentos do ano anterior ao deles, é que eles começam-se a perceber que dá muito trabalho, que há muita coisa para decidir e para escolher, e então no dia só querem que resulte, que corra bem, que não se preocupem, que vivam a festa, e para isso têm que ver em nós uma pessoa de confiança, o elemento neutro, como eu costumo dizer, mas que estamos lá por qualquer eventualidade que aconteça. Mas a senhora passa muito tempo com a noiva, com o noivo? Antes do casamento, mas estou a dizer antes, tipo um mês antes, 2 meses, não sei. Sim. Ou seja, nós temos várias situações em que os noivos podem chegar um mês antes do casamento e o que nós fazemos é uma reunião em que preparamos tudo e organizamos todo o dia, ou então começar um ano antes. São os mais avisados. Quando começamos um ano antes, muitas das vezes passa por nós um bocadinho o aconselhamento na escolha dos fornecedores. Sim. E então acabamos por formar quase uma família. É difícil no final do casamento eu dizer que vou embora, que o nosso serviço terminou. Muitas das vezes perguntam, mas vais embora como? Vais sair das nossas vidas? Porque foi um ano, sem dúvida, a reunir tudo o que era necessário e naquele dia estamos desde que a noiva acorda até o corte do bolo. E há modas nas cerimónias, nas mesas, há modas em tudo, não é? Sim. Este ano, durante muito tempo, era o rústico. E era bem bonito, mas este ano mudou aqui uma alteração a nível da decoração, pelo menos. Sim. Ou seja, as noivas, as portuguesas, seguem muito o que também se vai fazendo lá fora. E elas aperceberam-se que largámos um bocadinho o rústico e voltámos um bocadinho para o romântico natural. Ou seja, tudo o que é natural, muito menos arranjado, por assim dizer. Ou seja, é aquela história do menos é mais, não é? Sim, exatamente. Sim, mais simples. Sim. Muito mais simples. Mas isso, o mais simples também tem o seu porquê, porque é mais simples, mas então as peças têm que ser exatamente aquilo que faz falta. Tem que ser boas, serem brilhantes, as flores serem as corretas e tudo estar a combinar, não é? Exatamente. Ou aliás, a principal linha condutora do casamento, seja as cores, seja o tema, é isso que depois vai fazer com que desde a mesa, os convites, o vestido da noiva, os acessórios, tudo esteja de acordo
acordo e quando os convidados chegam àquele dia, tudo faz sentido e está numa harmonia extraordinária. É o que faz perfeito. a festa bonita, não é? Exatamente. E nunca lhe aconteceu, ou sou eu já a inventar por causa dos filmes, uma noiva ou um noivo que fica na dúvida a dada altura, se calhar não quer casar. Quando se começa a aproximar, as pessoas ficam com os pés frios, não é? E com... Choram muito. Choram? As noivas, um mês antes, choram muito. Mas é nervos ou é... É nervos, é nervos. Nota-se perfeitamente que é o chegar ao dia. Não é a indecisão de se querem casar ou não, mas é mais do que corra tudo bem. E eu costumo dizer, confiem, por isso é que nós estamos aqui, mas choram imenso. No último mês, do nada, discutem. Os noivos? Os noivos. Mas nunca separaram uns assim à última hora? Não. Mas se calhar o Wedding Planner também tem a sua influência nisso, de acalmar os ânimos. E também dos pais e dos padrinhos e toda a gente dar uma opinião. Toda a gente tem a sua opinião, mas na verdade o casamento é daquelas duas pessoas, não é? Sim. Nós vemos cada vez mais os noivos que são eles a pagar todo o casamento. Sim. As opiniões externas já são menos. Sim. Mas existe sempre a mãe, existe sempre a avó que acaba por dar a opinião. E mesmo no dia do casamento, às vezes fazerem comentários do que está a acontecer. Por isso é que eu digo que nós somos o elemento neutro. Exatamente. Nós somos o elemento neutro. Mas no dia do casamento está de manhã à noite com a noiva? Sim, sim, nós estamos. Tanto eu como o Wedding Planner ou os assistentes, estamos com a noiva e com o noivo. Vocês são uma empresa, estou a falar como se a Sónia fosse uma entidade sozinha que andasse pelo mundo a ajudar os noivos, mas não, sou uma empresa já com muitos anos. Não faço nada sozinha, exatamente. Por isso nós estamos, normalmente eu estou mais com a noiva, sou eu que a visto. Claro que os últimos pormenores, os últimos botões ou uma parte do fecho fica para as fotografias e para o filme, claro, mas sou eu que visto. Isto porque lá está, a madrinha, a mãe já estão preparadas, já existe toda uma base, toda uma pintura que faz com que temos um vestido branco. Sim. E não é muito aconselhável depois colocarmos as mãos ou o que seja no vestido. Pequeno detalhe, porque na verdade então o Wedding Planner é assim uma espécie de uma sombra sempre presente. Sim, não somos fada madrinha, mas somos quase nesse dia. É mais perto disso. Exatamente. A verdade é que a Sónia da W Glow foram escolhidas para acompanharem o casamento de sonho, que devem estar lembrados aqui na plataforma, que oferecemos a um casal escolhido pelas pessoas, que foram votados pelas pessoas, a Ana e o Nelson, que são os doces ainda mais, e ela tem acompanhado os noivinhos a escolherem as várias coisas. Já me disse que eles eram os doces que gostavam de tudo, não é? Mas ela vai dar uma noiva maravilhosa, verdade? Vai, eu acho que lá está, os pormenores. Bem, vai dar uma noiva ótima, mas a noiva tem sempre um destaque, não é? Sim, exatamente, porque todos os pormenores que têm sido escolhidos e os fornecedores são extraordinários e por isso lá está, no dia vai ser assim uma festa e uma noiva extraordinária. Os fornecedores da plataforma ofereceram este casamento por inteiro a este casalinho. Às vezes a coisa complica-se um bocadinho, mas não se tem complicado nada, porque tem sido simples. Simples e lá está, são fornecedores com muitos anos de experiência, têm produtos de excelência e por isso é facílimo organizar este casamento com pessoas tão queridas como a Ana e o Nelson e depois os fornecedores extraordinários que temos na plataforma. Então, já não falta tudo para dia 27 de abril, já não falta tudo. Sim. Exatamente. Por isso, ou seja, a experiência de entrarmos, de conhecermos e de escolher os pormenores desse casamento tem sido muito fácil de se fazer. Por isso agora as últimas reuniões já são mais privadas com os noivos. Os fornecedores são ótimos. O Hotel Vila Batalha, onde vai ser o copo de água, é ótimo, tem aquele verde todo cá fora, é maravilhoso. O vestido de noiva, ela disse-me que tinha adorado o vestido de noiva e os acessórios. Portanto, todas as coisas eles estão encantados. Estão agradecidos e estão muito felizes. São duas pessoas muito queridas e muito divertidas e vai correr lindamente. E estão apaixonadíssimos, não é? Exatamente. Imagino que tínhamos aqui um consultório, tipo sentimental, mas um consultório de casamentos. Que perguntas é que eu aqui aparecer? Muitas das perguntas, volto a dizer, somos nós que as levantamos para os fazer pensar. Por exemplo, a questão da entrada, quando é religioso, a entrada da igreja, dos noivos na igreja. Sim. Com quem é que vai fazê-lo, como é que vai fazê-lo, e isto tudo falo-os pensar um bocadinho. Depois temos a questão, por exemplo, no dia do casamento, do sentar dos convidados. Há algum protocolo, mas além do protocolo, mesa, não é? exatamente, alguma sensibilidade que por vezes é preciso ter.
A questão das lembranças. Há noivos que dizem, não, mas eu não estava a pensar oferecer nada, é mais um custo. Sim, mas há uma questão de agradecimento em que as pessoas foram ao vosso casamento e que vocês devem ter para com elas. Ou seja, há pormenores que nós vamos fazendo pensar. E a teoria é uma... A teoria, na prática, as pessoas guardam como uma recordação daquele dia, não é? Exatamente. E desde o convite, que é guardado quando o recebem, até à lembrança, as pessoas acabam por às vezes abrir a gaveta e ver lá e também ter lembranças do dia do casamento do amigo, do familiar. E é muito giro essa atenção que se tem para com os convidados. E qual é a coisa que os noivos nunca se lembram e que é melhor recordar? Pensam que já escolheram tudo e falta ali aquele pequeno detalhe. Normalmente passa pelos acessórios, os buquês, tudo o que é decoração. O buquê é deixado de escolher, não é? E é deixado sempre para o fim, porque vem como um pormenor. Depois mas os acessórios do noivo, sim, porque a noiva é sempre a noiva, mas os acessórios do noivo é sempre deixado um bocadinho também para o final. Mas acessórios como? Os botões de punho, até a própria lingerie do noivo, tudo isso é deixado para o fim porque não vem... Estão focados na noiva. Sim. E no casamento. Muitas das vezes lá está, tudo o que é a parte da recepção é que tem mais atenção, porque é de maior custo, mas esquecem-se destes pormenores e são todos os pormenores juntos e todos os detalhes que no dia faz aquela beleza. E aquela harmonia, não é? Porque Sim. as coisas são pensadas em conjunto, uma coisa tem que bater certo com a outra. Exatamente. E tudo, a festa tem que ser perfeita. Exatamente. E também se as pessoas preferem ter fogo de artifício ou não, e também o transporte dos noivos, por exemplo, para depois a recepção, também é algo que nunca pensam. Vou com o tio ou com o pai. Então, mas pensem como é que querem ir para a igreja. Qual é que é o impacto que querem causar quando chegam à igreja? E também fazer caber o sonho dos noivos no orçamento dos noivos. Sim. Eu digo muitas vezes que vocês não discutam depois do casamento por alguma questão monetária que gastaram mais ou que não foi aquilo que vocês gostaram no vosso dia. Ou que não tinha valido a pena, não é? Depois, exatamente. A posteriori é fácil de dizer. Exatamente, já se casaram, já têm essa experiência. Até lá, acabam por confiar muito na nossa experiência enquanto profissionais do wedding planner. A verdade é que em Portugal a figura do wedding planner não é tão comum como, por exemplo, nos Estados Unidos ou no Brasil, que as pessoas contratam sempre uma conselheira, que é uma wedding planner. Porque aqui as quintas, os espaços têm a chave na mão, o serviço de chave na mão. Mas é importante. Porquê que é importante para os noivos terem um wedding planner? É uma ajuda, mas... É uma grande ajuda. Era aquilo que eu dizia, nós somos a sombra, como a Teresa referiu, a fada madrinha, principalmente naquele dia. É naquele dia que eles percebem a importância de uma wedding planner. A festa é perfeita porque alguém está por trás a fazer com que tudo seja perfeito. Portanto, eles podem se entregar completamente à festa. Exatamente. E não terem nenhuma preocupação. É maravilhoso, não é? É ótimo. E há sempre alguém que vem dizer, olha, está na altura do corte do bolo, olha, Sim. está na altura do não sei o quê. Sim. É isso, não é? Somos nós que estamos Qual é a parte, agora falei do corte do bolo, que é a minha altura favorita, qual é a sua altura favorita do casamento? É sem dúvida a cerimónia. Sim. O próprio casamento. Exatamente, o próprio casamento. Porque também sou uma chorona e porque quando se está um ano a preparar um casamento com eles é como se fizéssemos parte da família. Então, quando eles dão dia, o sim é a entrada da noiva, sem dúvida, tem um grande impacto. É muitas das vezes quando vemos também o noivo a deitar assim uma lágrima. Os noivos são muito chorões, aquilo que eu já me apercebi, não é? São muito sensíveis também nessa altura. Contrataria, se me casasse agora outra vez, contrataria um wedding planner, porque mais até do que os conceitos é saber que tinha uma amiga sempre pronta para me ouvir nas minhas pequenas grandes 24 dúvidas. horas, como e mudar de opinião, que elas também devem, eu quero isto, não, mas afinal quero aquilo, não, mas afinal quero isto. Ou então somos nós a fazê-las mudar de ideia, porque não funciona. Abrir horizontes, não é? Exatamente. Isso é importante É também. uma evolução de ideias, porque elas gostavam muito, mas quando chega uma profissional que já tem alguma experiência, às vezes tem que mudar de ideias, tem que evoluir, porque não vai funcionar por alguma razão, nem que seja pelo tempo, a meteorologia, e eles acabam por aceitar os conselhos. Bem, outra uma coisa que eles têm que escolher são os vinhos. O patrocinador do dia C é um vinho com um nome extraordinário, que é Duas Danças. Quer provar? Vamos fazer um brinde aos noivos e ao amor e aos casamentos. Exatamente. E a alegria e felicidade. Obrigada. Parte boa, tu... É verdade. Eu gosto de... Este é um vinho que pode recomendar porque claro que sim. agrada a toda a gente. De certeza é um vinho fácil, muito não é? Bom. Exatamente. Bom. Portanto, já sabe, se vai casar,
falta um ano ou falta um mês, vale a pena pedir a opinião de quem sabe, de quem já fez muitos casamentos, de quem está pronto para abraçar. WGlow Wedding Planner está na plataforma, na casamenteira, vai lá, vê o que tem a ver e depois contacta com a Sónia ou com os colegas da Sónia e vai ter um tratamento de primeiríssima A e não vai ter nenhuma dúvida quando der o sim, vai ser um sim que vai ecoar na igreja ou onde for, que vai casar e vai ter o dia mais maravilhoso da sua vida, porque é o dia do casamento, o tal dia sim.